pessoal, estou aqui com mais um vídeo e neste vídeo de hoje o que eu tenho para trazer, para compartilhar com vocês é a respeito dos inimigos que nós enfrentamos quando a gente dispõe a servir ao Senhor, quando a gente quer colocar a nossa vida à disposição do Senhor e a gente procura agradar a Deus, procura deixar alguns hábitos, alguns costumes que no passado a gente tinha e que não agradava ao Senhor, que impedia do Espírito Santo fazer morada em nós. E quando a gente começa a querer trilhar um caminho que agrada o coração de Deus, a gente começa a enfrentar dificuldades, a gente começa a ter inimigos que vão nos atacar diariamente, fazendo com que a gente venha fracassar nesta nossa caminhada. E neste vídeo de hoje eu quero citar estes inimigos, eu quero trazer textos referente a isto e também quero trazer como a gente pode vencer estes inimigos diariamente. E o primeiro inimigo é o mundo. Em Tiago 4,4 diz: quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo amar o modo de vida sem regras e repleto de pecados que há no mundo. Então, se a gente escolhe amar a Deus, como eu disse, se a gente escolhe trilhar um caminho, a gente não pode viver desenfreadamente, fazendo as nossas próprias vontades, fazendo os nossos próprios desejos, andando segundo o padrão do mundo. Porque desta forma, se a gente fizer desta forma, o inimigo, que é o mundo citado aqui, vai vencer e nós não vamos conseguir agradar a Deus com a nossa maneira de viver. Então, como vencer o mundo? Não se conformando com os padrões, dando bons testemunhos, sem medo de demonstrar quem a gente é e em quem a gente acredita. Tem pessoas que às vezes elas são agentes do FBI. Elas servem a Deus, mas elas servem a Deus sem que ninguém saiba que elas sirvam. Porque elas servem a Deus no modo off. E elas têm medo de expressar e elas servem ao Senhor, que elas amam ao Senhor. E com isso, elas estão fazendo com que o inimigo, o mundo, consiga vencê-las. Porque a gente não pode ter medo nem vergonha de falar que a gente serve ao Senhor, dar bons testemunhos de que a gente serve ao Senhor e não se conformando com o padrão do mundo. Em Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a gente toma o molde do mundo, a gente não vai conseguir usufruir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O segundo inimigo é a carne. A carne é o nosso Adão, é o nosso projeto de ser humano que foi corrompido pelo pecado quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. E a gente nasce com essa herança. Mas Jesus, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele nos deu a chance de nos tornarmos novas pessoas, novas criaturas. Então, mesmo quando a gente converte, mesmo quando a gente crê em Jesus como nosso Salvador, nós temos essa carne todos os dias brigando contra o Espírito, querendo realçar essa herança de Adão. Ela é a nossa natureza humana, com tendência ao pecado. Caracterizada por seus desejos pecaminosos, ela pode nos levar a cometer os piores erros. Como vencer a carne? Dizendo não aos nossos desejos e pecados e decidindo obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Então, a gente precisa conhecer a palavra de Deus para que quando essa carne nossa nos
confrontar com vontades, com desejos pecaminosos, a gente, na palavra de Deus, a gente vai ter onde buscar esse equilíbrio para combater com esse inimigo. E em Romanos 6, dos versículos 11 ao 12 diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que o obedeçam os seus desejos. Como eu disse, Jesus morreu e ressuscitou e nos deu uma nova vida. Então, a gente não deve permitir que o pecado continue dominando o nosso corpo, porque nós, através de Jesus na cruz, através da graça que Deus nos concedeu, nós não precisamos mais viver sujeitos ao pecado. A gente tem que obedecer ao Senhor e não os nossos desejos pecaminosos. Então é dessa forma que a gente vai conseguir vencer a carne, enfrentando com a palavra, com obediência ao Senhor. É dessa forma que a gente vai conseguir vencer o inimigo, no caso, a nossa carne. O terceiro dele é Satanás. Satanás é o nosso maior inimigo, porque ele quer roubar a nossa alma. É porque ele perdeu quando Jesus ressuscitou e desceu até o inferno e pegou a chave da vitória que nos garante uma vida eterna, ele perdeu. Então, todos quantos creem que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Ele é o mediador entre Deus e o homem, a gente já tem essa vitória da vida eterna em Cristo. Então, Satanás, ele quer todos os dias roubar a nossa alma. Ele quer roubar a nossa alma atacando a nossa carne. Ele quer roubar a nossa alma colocando as coisas que o mundo oferece para nós de bandejas aí, que afastam o Espírito Santo de nós, que aborrece a santidade de Deus. Então é dessa forma que ele nos ataca diariamente. Ele comanda um exército de demônios que se opõem a Deus e tenta derrotar aqueles que aceitam a salvação em Jesus. Os ataques dele são sutis. Talvez não sejam com grandes coisas que Satanás ele nos ataca, que esse inimigo ele está tramando ali contra nós, mas com sutileza, com coisas que às vezes a gente acha que é pequeno, e ele vai lançando, ele vai aos poucos. Se a gente não tiver cuidado, se a gente não tiver em comunhão com o Senhor, em busca de santidade, em oração, em jejum, em leitura da palavra, ele vai minando a nossa mente, ele vai colocando coisas sutis que vão aos poucos entrando nos nossos corações, entrando na nossa mente, e aí ele vai travando essa batalha, e se a gente não cuidar, a gente perde essa batalha para esse inimigo. Como vencer esse inimigo? Buscando a Deus e resistindo ao diabo. Isso só é possível com uma vida de oração e obediência ao que está escrito nas Escrituras. Como eu falei, a gente precisa meditar na palavra, a gente precisa aprender da palavra, a gente precisa guardar nos nossos corações e praticar. Só dessa maneira a gente vai conseguir vencer Satanás. Em Tiago 4:7 está escrito: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Se a gente submeter a Deus, a vontade de Deus, o que está na palavra de Deus, a gente vai conseguir resistir, a gente vai conseguir criar uma resistência e a gente vai conseguir resistir estes ataques, essas investidas que Satanás possa tramar contra nós. São estes textos aqui que eu tenho para compartilhar com vocês. É este vídeo que eu tenho para trazer para vocês hoje, e gostaria de animar a vocês a buscar na palavra, a buscar a se fortalecer na palavra do Senhor, para quando qualquer um destes inimigos aqui que eu citei, eles vierem lutar contra nós, nós possamos estar fortes na palavra do Senhor, nós possamos estar bem estruturados, nós possamos estar bem armados para conseguir resistir estes inimigos e sermos vitoriosos, porque a nossa vitória, ela já foi conquistada ali na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus derramado ali em meu favor, em seu favor. Então nós já somos vitoriosos pela graça de Deus, pelo amor de Deus dado a nós.
Então a gente não precisa temer esses tipos de inimigos. A gente apenas precisa estar preparados, precisamos estar armados, precisamos estar revestidos do Espírito Santo para quando qualquer um desses inimigos aqui vier nos atacar, nós possamos resisti-los. Então, se você ficou até o final deste vídeo, eu agradeço por você ter ficado até o final e peço para você compartilhar este vídeo com outras pessoas. Peço também para você não deixar de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal se ainda não for inscrito e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.